Aleluia. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Boa noite, queridos. Que a paz esteja com todos, amém? Irmão Antônio, eu já profetizo assim, irmão. Ela segue muito a palavra de Deus. Essa minha mulher, além de ser linda, ela é muito fiel ao Senhor. E a palavra do Senhor, Deus diz, pede que será dado, bate que vai se abrir. Então ela, em nome de Jesus, segue a palavra do Senhor e eu louvo a Deus por isso. Amados, antes de nós falarmos na palavra, eu creio que Deus vai abençoar você hoje, porque a palavra de Deus é cura, é direção. A palavra de Deus, precisamos entender que quando nós lemos as Escrituras, amados, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E se a gente se deixa ser tratado por essa palavra, não tem como a gente não mudar. Não tem como a gente não mudar. E vamos orar antes de nós entrarmos nesse tema de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma noite que o Senhor nos permite estarmos aqui, adorando o teu santo nome, declarando a tua grandeza, a tua majestade, o teu senhorio, a tua soberania, Deus, sobre todo o universo, sobre toda a eternidade. Tu és único, não existe outro que se compare a ti. E é com alegria que nós declaramos que tu és o nosso Deus, o nosso Rei, que nós te pertencemos. É um privilégio poder chamar-te de nosso Deus, nosso Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. E eu venho te pedir, Senhor da glória, que a tua palavra venha falar ao nosso coração, venha falar ao nosso entendimento, venha nos conduzir, ó Deus, nos alinhar ao teu propósito. O Senhor tem algo para nós, e eu te peço que o Senhor trate conosco nessa noite. Fazei, ó Deus amado, com que nós venhamos enxergar a grandeza, a largura, a profundidade do teu amor por nós, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos entender quão grandes coisas o Senhor tem para nós e o Senhor quer para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diz, amém, glórias ao Rei. E nós vamos começar com um texto que está lá em Romanos capítulo 8. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abre lá em Romanos capítulo 8, versos 28. Esse texto ele está inserido em um contexto em que Paulo escreve para os romanos, para os cristãos. A igreja estava sendo formada, né, já tinha um bom caminhar de Paulo pregando o evangelho, ele já tinha formado várias igrejas em várias nações, e ele estava agora fortalecendo os irmãos que estavam lá em Roma. E esses irmãos cristãos, eles estavam vivendo num tempo onde eles viviam aflições. Eles viviam aflições pelos romanos, que os romanos estavam perseguindo Jesus, perseguindo os cristãos, no momento em que a igreja foi formada. E também eles sofriam aflições dos próprios judeus, que vinham seguindo a lei mosaica, e agora o Senhor Jesus tinha apresentado o amor de Deus, o evangelho do Senhor, e ele sendo o consumador da salvação, não precisando mais as pessoas seguirem a lei de Moisés para ser salvo. Para ser salvo. As pessoas agora eram salvas em Cristo Jesus, não precisavam mais seguir a lei mosaica para ser salvo, embora a lei mosaica ela é o nosso direcionamento de conduta moral. Mas isso fazia com que os judeus que não se converteram ao cristianismo, eles também perseguissem os cristãos. Então eles tanto tinham perseguição dos cristãos, como ele tinha perseguição dos romanos. E Paulo estava falando para eles justamente isso, que eles se alegrassem, porque eles tinham alcançado salvação, porque eles tinham encontrado o Senhor Jesus, porque o que esperava para ele era maravilhoso, embora aqui viéssemos ter aflições.
e ele decorre muitos capítulos aqui em Romanos, inclusive nesse 8, e no versículo 28 até o 30, ele fala algo interessante, nós vamos ler. Romanos, capítulo 8, versos 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E o Senhor está falando para nós, por meio do apóstolo Paulo. Ele fala assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem. E eles poderiam dizer assim, até as perseguições, até as lutas, até as dificuldades. Paulo diz assim, sim, tudo coopera para o bem. Que bem? Que bem é esse? A formação de pessoas simples, comuns, pessoas que estavam desfavorecidas, entregues, amados, à perdição, ao lamaçal do pecado, a uma vida injusta, a uma vida de perseguição, de sofrimento. Essas pessoas foram apanhadas pelo Senhor Jesus, e agora elas têm as suas vidas transformadas. E o Senhor fala assim, agora vocês não são pessoas perdidas que não têm um dono. Vocês agora são meus, e vocês são meus filhos. Vocês vão ser irmãos do meu primogênito, que é o Senhor Jesus. É o que o texto diz. Ele diz assim, olha, o que eu tenho para vocês é que vocês sejam semelhantes ao meu filho. Presta atenção no que o Senhor está dizendo para nós. O que eu tenho para vocês é que vocês venham ser transformados de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, que vocês vão ser semelhantes ao meu filho, Jesus. Ele diz isso para a gente no verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aqueles que o Senhor de antemão predestinou, chamou, eles vão ser semelhantes ao Senhor Jesus. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, fulano era uma prostituta, era um bêbado, e agora virou crente, e agora só quer ser um santo. Mas é isso que a Bíblia diz. Vocês estão predestinados a serem semelhantes ao meu Filho Jesus. Amém? Vocês estão predestinados a se tornarem semelhanças dele. De novo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, que Jesus seja não o unigênito, mas nós lemos lá em João no capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ele está dizendo, para que não seja, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, o filho mais velho, o primogênito, de muitos irmãos, o primogênito de muitos irmãos. Que irmãos, amados? Eu, você e todos aqueles que amam a Deus. Esse é o trabalho de Deus. Ele trabalha em nós, para que nós venhamos tomar a forma do Senhor Jesus. Agora você olha para o Senhor Jesus aqui na terra, e veja que, embora Jesus ele estivesse num corpo humano e vivesse no meio dos homens, ele não se comportava como os homens se comportam. Ele era um ser, embora terreno, mas ele era celestial. Jesus, ele andava com os pés na terra, mas com a sua mente nos céus. Você entende isso? Jesus, ele andava aqui nessa terra, com os pés na terra, mas a mente e o coração dele estavam nos céus. Ele não pertencia a esse lugar. Ele não vivia de acordo com as leis desse mundo, embora as respeitasse.
Nós vemos o Senhor Jesus se colocando algumas vezes diante de questões a respeito de César, e ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele respeitava as leis desse mundo, mas ele não era desse mundo. Ele tinha uma lei maior sobre ele, que era a lei celestial. E o texto diz que nós vamos nos parecer com ele. Quanto mais nós vivemos nessa terra, mais nós vamos ser moldados à imagem do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, mas lá em Gênesis, no capítulo 1, no versos 26 e 27, o Senhor, quando fez o ser humano, ele diz assim: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós fomos feitos para ser semelhantes ao Senhor, a imagem do Senhor. Sabe o que o texto diz ainda? No capítulo 3 de Gênesis, diz que o Senhor, na viração do dia, ele vinha ter com Adão e Eva, todos os dias. O Senhor vinha conversar com os seus filhos. Por quê? Deus não conversava com o leão, não conversava com o urso, não conversava apenas com os seus filhos. Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Eles se comunicavam com Deus. Então o Senhor conversava com eles. O que aconteceu, amado, quando o homem pecou? Ele se afastou de Deus. Deixou de conversar com Deus. Hoje é uma briga para a gente conversar com Deus. Hoje é uma briga para a gente tirar um tempo de oração, se conectar com Ele e poder falar com Ele. O Senhor Deus tem a palavra dEle para nós, que as Escrituras, e muitas vezes a gente lê e não entende a palavra de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque a gente se afastou do Senhor. E sabe o que Ele está dizendo? Que Ele vai nos trazer para perto dEle. Que Ele vai fazer com que a gente viva o plano original, que é sermos imagem e semelhança do Senhor. Como isso? Descansando no Senhor, entrando no projeto dEle. E Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Que coisa? O trabalhar de Deus em nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele fala assim: vocês são os meus filhos. E eu quero que vocês compreendam isso, para que vocês vivam isso. Mas para que isso aconteça, é necessário um tratar. Um trabalhar de Deus na nossa vida. E esse trabalhar é que é o problema para nós. Porque a gente não compreende a forma que Deus trabalha. A gente compreende as coisas com a nossa mente, com o nosso entendimento. Para a gente dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem da minha vida, quando tudo está indo muito bem, é maravilhoso, né? Não, coopera para o bem, está tudo dando certo, eu creio que vai dar certo, é uma bênção e tal. Mas a gente entender que as coisas cooperam para o bem, quando as coisas não estão dando certo, aí complica. Veja, a gente olha para Jesus. Jesus, Ele veio aqui nessa terra para nos revelar o reino, para nos revelar o Pai, para nos revelar o amor do Pai. E para fazer o que, amados? Morrer naquela cruz, para que nós viéssemos ser salvos. A gente podia olhar para Jesus, e eu acredito que se nós estivermos lá, nós iríamos fazer como Pedro fez. Senhor, não deixe que isso aconteça com o Senhor. Não deixe que isso aconteça com o Senhor. O Senhor vai morrer. O que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás, você não conhece as coisas dos céus, só as coisas da terra. Você não entende, você não tem a visão de Deus, você não entende o plano de Deus. O plano de Deus é esse: que o Filho do homem padeça, que o Filho do homem sofra. Agora, isso era para destruir Jesus? Era para acabar com Jesus? De maneira alguma. Era para dar vitória a Jesus. Jesus entendia, Jesus compreendia, e por isso Ele se deu. Ser filho de Deus, ser instrumento, ser do Senhor, ser cristão, é muito bom, é maravilhoso, nós vamos vencer, nós vamos prosperar, e sim, eu acredito, amado, que nós vamos vencer e nós vamos prosperar. Mas a palavra vencer já está dizendo, vamos vencer uma luta. Todo mundo quer vencer, mas ninguém quer lutar. Não existe vitória sem luta. Foi por isso que o Senhor Jesus falou assim: olha, vocês vão ter aflições. Ele falou assim: aquele que deixa pai, mãe, casa,
por amor de mim, vão ter 100 vezes mais aqui nessa terra. Não sem aflições. É com luta. Mas precisa ter a luta? Precisa. Para que a gente cresça, para que a gente desenvolva. E a gente precisa entender que essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Agora, essa é a questão. Eu vejo alguns irmãos passando por luta, passando por peleja, e eu fico até feliz. Não é porque eu sei que Deus está trabalhando na vida dele. Mas eu fico angustiado quando eu vejo pessoas que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não tomou uma posição com Cristo. Porque, amados, Jesus disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Daqueles que tomam uma posição com o Senhor, daqueles que estão no caminho do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando para que eles compreendam a posição dele como filhos. O que a palavra diz para nós lá em João capítulo 1, versos 12? Mas todos que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes poder para se tornar filhos de Deus. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Embora o Senhor Deus abriu uma porta para que todo mundo que queira se torne. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, ele morreu para que todos venham ser salvos. Todos que desejar podem entrar por essa porta e receber a salvação e se tornar filho de Deus. Entenda que você, quando toma uma posição por Cristo, você se torna filho de Deus. Só que você não compreende, você não se porta como tal e você não vive isso. Então é necessário o Senhor Deus trabalhar em nós para que a gente desenvolva isso que Deus tem em nós. Porque embora nós sejamos filhos de Deus, embora nós tenhamos sido feito por Deus, por meio de Jesus na cruz, imagem e semelhança do Senhor Jesus, a gente não se porta como tais pessoas. A gente iria para a cruz como Jesus foi? A gente teria misericórdia como Jesus teve? A gente amaria o povo como Jesus amou? A gente descansaria no Pai como Jesus descansava? A gente tem intimidade com Deus como Jesus tinha? E é justamente isso que Deus quer trabalhar em nós. Amados, Deus quer que nós venhamos compreender quão grandes coisas Ele tem para nós. Quão grandes coisas Ele tem para nós, Ele já revelou, já está dentro de nós. Só que a gente não compreende. Então Ele trabalha. E eu queria dar um zoom nessa questão do trabalho, para que a gente compreenda e possa descansar mesmo em meio às lutas. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra lá em Isaías 55. Isaías 55, tem um texto que eu amo muito, que ele esclarece justamente isso. Eu gosto de ler a palavra, porque, amada, a palavra é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não puder nos transformar, nos curar, abrir os nossos olhos, nada pode. Isaías capítulo 55, a partir do versos 8. Isaías 55, a partir do versos 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Presta atenção, ó. Porque, versos 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Veja o que o Senhor está falando para nós. Que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Deus não pensa como nós pensamos. E isso é o que nos aflige. Porque, presta atenção, gente, se você toma posição com Cristo, está andando agora com o Senhor, o que você pensa? Agora Deus vai agir, eu vou ganhar a minha família, meu marido vai se converter, a minha esposa vai se converter, os meus filhos agora vão ser criados na presença do Senhor, e as coisas vão começar a acontecer, e vai ser maravilha, e vai ser bênção, e eu creio nisso. Só que essas coisas não acontecem da forma como a gente pensa que vai acontecer. Porque a gente pensa que talvez a gente chegue um belo dia em casa e parece que tudo mudou. E o Senhor fala assim, não é como você pensa, não é como você vê, é do meu jeito.
é do meu jeito. E a gente precisa aprender a confiar nesse Deus que pode todas as coisas, que é o Senhor de tudo. Precisamos aprender a confiar nele, descansar nele. Ele nos ama. Amado, e a minha oração nessa noite é que você creia, que você permaneça, que você confie que Deus está no controle da sua vida, Ele quer o melhor para você. Eu posso ouvir um amém? Amém. É isso, Deus te ama, Deus está cuidando de você e Ele tem o melhor para a sua vida. Sempre, sempre, sempre Ele vai ter o melhor para a sua vida. E Ele está trabalhando para que você desenvolva uma vida preciosa e maravilhosa na presença dEle. Mas não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Por que não é do nosso jeito? Porque nós somos limitados, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver. Se a gente fosse falar alguma coisa, a gente falaria como Pedro disse: Senhor, não vá para a cruz. Senhor, não morra. Você imaginou se Jesus não fosse? Se Jesus ouvisse Pedro e disse: não, você está certo, Pedro, eu não vou para a cruz, não vou morrer. A humanidade não ia ser salva. Pedro não compreendia. Jesus, ele via o quadro completo. Jesus, ele confiava no seu Pai, em Deus. E Deus falava assim: olha, a minha vontade é que você vá e morra naquela cruz pela humanidade. Lá no Getsemane, o Senhor Jesus, quando viu o que ia acontecer, Ele orou ao Pai para que aquele cálice, para que Ele não bebesse aquele cálice. Muda o meu cálice. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Pai, se possível, muda o meu cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. E o Senhor Jesus fez essa oração 3 vezes. Mas a vontade do Pai permaneceu. Não, você vai passar por isso. É necessário que você passe. É bom? Não. É gostoso? Não, mas é necessário. Eu estou vendo o quadro completo. E para que isso que eu estou vendo, que é bom, que é perfeito, aconteça, você tem que passar por isso. E Jesus passou. Porque Deus, Ele não olha com os nossos olhos, Ele não pensa com o nosso pensamento, Ele vê o nosso quadro completo. Presta atenção, gente. A gente está aqui nesse lugar, a gente só está tomando consciência, está a par do que está acontecendo aqui e agora. A gente não tem consciência do que está acontecendo na nossa casa nesse momento. A gente não tem consciência do que vai acontecer na nossa vida daqui, sei lá, 1 minuto para frente. A gente não sabe do nosso futuro e nem do que está acontecendo no nosso presente em outro lugar. A gente só sabe do aqui e o agora. Mas o nosso Deus, Ele tem o controle deste momento, aqui. E tem o controle de todos os lugares, porque Ele está em todos os lugares. E tudo está no seu controle. O nosso Deus, Ele tem o controle de todos os lugares e de todo o tempo. Ele tem o controle de todo o tempo. Se você olhar para a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela fala do passado, do presente e do futuro. Ela fala do começo de Jesus e do Apocalipse e da volta do Senhor Jesus. Deus está no controle de tudo, amém? Ele não vê como nós vemos, mas é por isso que Ele age da forma dEle. E a gente precisa aprender a confiar e descansar e saber que Ele está fazendo a coisa certa. Continuando o texto, versículo 10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não volta, sem que primeiro regue a terra e fecundem, e a fecunde, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O Senhor está falando que, da mesma forma que a chuva e a neve sai do céu e vem para a terra, eu creio que você entende que a água, ela vive num ciclo constante. Vive num ciclo constante. Eu acho até interessante que a água que nós tomamos hoje é a mesma água que os dinossauros tomaram há milhares de anos atrás. Aí. Porque a água vive num ciclo constante. Mas é interessante que essa água que sai dos céus, que vem para a terra, cai para os rios, ela não volta, ela não evapora e volta para os céus antes de fazer o que é para ela fazer. Ela faz esse ciclo porque ela tem algo para fazer. Ela sai do céu, molha a terra, ela prepara a terra para que ela produza, para que ela dê o fruto, e depois que ela fizer tudo o que ela tem que fazer, ela vai para os oceanos,
depois evapora e volta para o céu de novo para fazer o ciclo novamente. E o Senhor fala, da mesma forma é a minha palavra. A palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia. Ela não volta para mim antes de fazer o que ela tem que fazer aí na terra. E a palavra que sai do nosso Deus é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eis que estou contigo até o final dos tempos. Eu estou com você todo o tempo. A palavra do nosso Deus é assim: olha, você é meu povo e eu sou o Deus de vocês. Vocês são meus filhos e eu sou o pai de vocês. A palavra do nosso Deus é: vocês são co-herdeiros com Cristo Jesus. E Ele vai trabalhando na nossa vida e nos moldando. E nos transformando. Em que, amados? Na imagem do Senhor, na imagem do seu Filho. Pessoas como Jesus. Pessoas melhores. É por isso que quando a gente está caminhando com Cristo, você para e você começa a se comparar. Não é nem comparar os outros, comparar você. Comparar você hoje com o que você era antes de conhecer o Senhor Jesus. Você começa a pensar, poxa, se não fosse Jesus hoje, domingo, 20 para as 9, onde eu estaria hoje? Se não fosse Cristo Jesus na minha vida, onde eu estaria hoje, domingo, essa hora? Como estaria meu casamento? Como estaria a minha vida? Se não fosse Jesus entrar. Então você vê o Senhor Jesus te transformando, fazendo de você uma pessoa melhor. E só quem pode fazer isso é o Senhor. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Amados, Jesus te ama, Ele está no controle da sua vida, e Ele tem um propósito maravilhoso para você. Quanto mais a gente se entrega a Cristo, mais a gente se torna parecido com Ele, e se torna pessoas melhores. Porque esse foi o propósito original de Deus para a nossa vida. Amém? Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Olha, eu queria dar um exemplo, agora, ainda nas Escrituras. Obrigado, minha linda. Te amo mais. Só por causa dessa água. No livro de Jó, quando a gente começa a ler o livro de Jó, Jó é conhecido como um homem, eu queria ter a paciência de Jó, né? Mas a gente, quando começa a ler o livro de Jó, ele é uma pessoa excepcional, temente a Deus, adora o Senhor, ele é um homem de oração que busca a Deus. E logo no início ali, nos primeiros capítulos, a palavra diz que Satanás, ele está lá, chega diante de Deus, e o Senhor pergunta assim: Satanás, de onde você vem? E ele fala assim: eu estava por aí, rodeando a terra. E o Senhor fala assim: você tem visto o meu servo Jó? Homem temente a Deus, homem irrepreensível, homem que se desvia do pecado. Uma pessoa excepcional, sem defeitos. Tem visto ele? Acho que o Senhor estava ali cutucando o diabo, né? Está vendo como tem pessoas que me amam? Aí Satanás fala assim para o Senhor também. O Senhor cerca ele e cerca tudo o que ele tem. O diabo estava falando assim também. O Senhor cuida dele, ninguém pode tocar nele. O Senhor cuida de tudo o que ele tem, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada. É tudo ali protegido pelo Senhor. Pegou aí? Em nome de Jesus? Querido, quando você está com o Senhor, você está com Deus. Amado, Deus, Ele faz uma cerca em volta de você e ninguém pode tocar em você. Deus, Ele te abençoa, porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. A gente nasce, a gente tem o que quando a gente nasce? Não é verdade? A gente não tem nada, a gente nasce até sem cabelo, sem dentes. A gente não nasce com nada. E tudo que a gente recebe é o Senhor Deus que nos dá. Tudo é do Senhor. E o Senhor coloca uma cerca e Ele protege. Ninguém pode tocar naquilo que o Senhor Deus nos dá. A não ser que o Senhor Deus permita que seja tocado. E Satanás falou assim: também o Senhor colocou uma cerca, ninguém pode tocar nele? E o Senhor falou assim: vai lá, pode tocar. Pode tocar em tudo que ele tiver, só não toque nele. Outra, para você entender.
Tudo está no controle do Senhor. Se você é uma pessoa que ama a Deus, que vive segundo o seu propósito, e entenda que a sua vida está na mão do Senhor, Ele está controlando. E Satanás, ele pode até tocar em você, se Deus permitir. Você pode perguntar, pastor, mas Deus iria permitir Satanás tocar em mim? Claro. A palavra do nosso Deus diz que o nosso Deus, Ele não é tentador, Ele não tenta ninguém. Quem é que faz esse trabalho? É o diabo. Se Deus permitir. Pode acontecer do diabo querer tocar na gente e Deus não permitir? Queridos, estava Jesus e Pedro sempre com aquele ar de grandeza e de soberania, né? O diabo chega para Jesus e fala assim, deixa eu tocar lá no Senhor Jesus, ou no Pedro. E o Senhor Jesus não permite. A Bíblia não revela esse diálogo, é lógico, né? Mas a Bíblia revela o Senhor falando, Jesus falando para Pedro, Pedro, essa noite, Satanás pediu a tua alma para se andar, e eu não permiti para que tua fé não desfaleça. Ou seja, Deus está no controle, amados. O Satanás só pode tocar se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, não tem jeito. E tem hora que o Senhor permite, para que a gente desenvolva, para que a gente cresça. Vamos falar mais disso daqui a pouco. E o Senhor permitiu, falou assim, vai, toca lá em tudo que ele tiver, toca lá em tudo que ele tem, só não toque nele. Satanás veio, amado, e destruiu tudo que Jó tinha. Ele era muito rico, ele era muito próspero, e ele perdeu todas as suas criações, todo o seu gado, perdeu todas as suas plantações, perdeu toda a sua fazenda. Ele tinha 10 filhos, e até os 10 filhos ele perdeu. Satanás tomou tudo que ele tinha, e ele continuou adorando ao Senhor. Está lá Satanás andando nos céus, e encontra com o Senhor Jesus, e o Senhor fala assim, com Deus, e Deus fala assim para Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, temente ao Senhor, se desvia do pecado. Ele fala, e o Senhor lhe fala assim, você ainda tocou nele sem justificativo, mas ele continua lá, fiel. E Satanás fala, também, Senhor, desse jeito, mas se o Senhor deixar eu tocar nele, eu quero ver se ele vai ser fiel ao Senhor ainda. E o Senhor fala assim, então vá lá, agora você pode tocar nele, você só não pode tirar a vida dele. Veja como Deus, ele age cirurgicamente, você pode ir até esse limite, não passe disso. E Satanás vem, amados, e agora acomete Jó de uma enfermidade terrível. Jó, agora ele não tem mais nada, né, financeiramente, das suas propriedades, nem a sua família, a não ser a sua esposa, né, que ele permanece com ele, e também não tem mais a sua saúde, um estado deplorável, e ele continua sendo fiel a Deus. Isso acontece tudo nos primeiros 3 capítulos de Jó. Jó são 42 capítulos, amados, do capítulo 3, mais ou menos na metade do capítulo 3, até o capítulo 37, do capítulo 3 até o capítulo 37, nós vemos Jó reclamando. Ele não deixa de adorar a Deus, nem de reconhecer que Deus é Deus. Mas nós vemos Jó reclamando a situação que ele está passando. Vem 3 amigos de Jó, se sentam com Jó e começam a falar, Jó, você está assim porque você pecou. Você está assim porque você fez alguma coisa. E Jó fala assim, eu não fiz nada. Eu não mereço passar por isso. Eu sou uma pessoa justa. Eu sempre amei a Deus, sempre estive no caminho do Senhor, eu não mereço. E eles não têm como, Jó. Se você está passando por isso, eles começam a acusar Jó, que Jó fez alguma coisa, e Jó fica se defendendo, dizendo que não fez nada, e que aquilo que ele estava vivendo não era justo. Não era justo. São 35 capítulos nesta conversa de Jó com seus amigos. E no capítulo 38 do livro de Jó, o Senhor fala assim, deixa eu ver o versículo aqui, é do primeiro. Aí o Senhor vem e intervém na conversa. Jó capítulo 38, versículo 1, fala assim, então do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem,
pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. O Senhor fala assim: quem é essa pessoa? Quem é você, Jó? Para me fazer perguntas sem conhecimento. Quem é você? Se vista, se prepare como homem, porque eu vou lhe fazer umas perguntas e quero que você me responda. Me responda, Jó. E ele começa: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? E o Senhor Deus começa a fazer perguntas para Jó da criação de todas as coisas. E ele passa o capítulo 38 e o capítulo 39 questionando a Jó: onde você estava, filho? Quando eu estava fazendo todas as coisas, quando eu estava criando todas as coisas. Você se acha tão sábio, tão inteligente? Eu sou muito maior do que isso. Eu sou muito maior do que isso. Você é que não está compreendendo. No capítulo 40, o Senhor vem de novo e fala assim para Jó. A partir do verso 6. Então, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? O Senhor Deus fala assim: quem é você para dizer que eu sou injusto? Que eu estou agindo de uma forma errada? Amados, precisamos entender o que Jó estava passando. Jó estava vivendo um momento terrível na vida dele. E o Senhor estava falando para Jó: Jó, eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Você fez muito bem em me amar, em ser fiel comigo, mas você não pode parar de crer em mim. E ele passa mais 2 capítulos, o Senhor fala durante o capítulo 40 e 41, falando: onde você estava quando eu criei? Onde você estava quando eu fiz? Quando eu criei o mar, quando eu coloquei limite nas ondas, que vem com as suas fúrias, mas ela perde a sua força, no lugar que eu determinei para ela perder. Quem é você, Jó? Que questiona se eu estou certo ou não estou certo pelo que eu estou fazendo. Aí eu acho maravilhoso que no capítulo 40, Jesus? No capítulo 42, já no versículo 1, Jó fala para o Senhor, né? Jó reconhece e fala assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção, ó. Deus, ele tem um plano para a nossa vida. E o plano de Deus para nós é de bem. Você crê nisso, amém? Que o plano de Deus para nós é um plano de bênção. E o plano dele vai acontecer. O que a gente precisa é confiar para que a gente não sofra enquanto ele está acontecendo. Se a gente confia que Deus tem um plano para nós, e o plano de Deus é para nos abençoar, a gente descansa nele e continua nele. Jó então respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é estes que sem conhecimento encobre os meus planos? Jó estava dizendo: o Senhor perguntou: quem é esse que sem conhecimento quer encobrir os teus planos? Quer questionar a ti, quer dizer que o Senhor não está certo. E ele continua: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Ele começa a reconhecer: o Senhor é perfeito. O Senhor está agindo da melhor forma que poderia agir. Quem está falando isso é alguém que perdeu todas as suas riquezas, inclusive a sua família. Ele fala assim: o Senhor está agindo de uma forma maravilhosa sobre a minha vida, porque o Senhor é Deus e o Senhor sabe de tudo. Coisas que eu não conhecia. O Senhor disse: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Aí Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Jó fala assim, eu estava errado. Agora eu estou compreendendo, agora eu estou vendo, agora eu estou entendendo que o Senhor quer o melhor para mim. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. A minha vista ela é muito limitada, mas o Senhor enxerga o todo. Deus passou 4 capítulos aqui falando para Jó quem ele era. Jó compreendeu. Não, o Senhor vê o quadro completo, eu só consigo ver o que está acontecendo aqui agora. O Senhor é quem está certo e não eu. E é isso que nós precisamos entender, amados. Deus é quem está certo, não a gente. Pastor, eu estou passando por luta, eu estou passando por uma dificuldade. Amado, se você é uma pessoa que tomou uma posição por Cristo, entenda que Ele está no controle da sua vida e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que vivem segundo o seu propósito. Deus está trabalhando em você para que você se torne uma pessoa igual a Jesus. A palavra diz que nós vamos ser transformados de glória em glória, de fé em fé, até atingirmos a estatura de um varão perfeito. E esse tratar, embora seja dolorido, ele nos traz alegria. Porque ele nos forja, ele nos melhora. Ele nos melhora. É porque eu pensei que quando eu entregasse a vida para Jesus ia ser só glória, 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 glória. E é para ser glória, glória, glória. Mas também nos momentos difíceis. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Jó teve que aprender a glorificar o Senhor mesmo nos momentos difíceis. O Senhor disse que a gente ia passar por aflições. Nós iríamos ter aflições nessa terra. E essas aflições são bênçãos. Tiago diz isso para nós. Que o passar por muitas aflições nos torna pessoas melhor. Ele até fala alguma coisa que é difícil a gente entender. Ele fala assim, ó, tenha por motivo de grande alegria o viver em muitas tribulações. Porque isso fará de você uma pessoa melhor. Para encerrar, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Uma palavra que Paulo disse para a igreja dos Filipenses. Paulo, uma pessoa que... eu posso dizer de Paulo. Paulo ele é um exemplo para ser seguido. Não foi à toa que Paulo falou assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, é uma pessoa que você olha assim, poxa, se eu for como Paulo foi, eu vou ser como Jesus foi. Paulo disse assim, ó, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo assim, ó, eu aprendi, Filipenses capítulo 4, versos 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Independentemente da situação, eu aprendi a estar contente. Sabe por que Paulo dizia isso? Porque ele sabia quem estava com ele. Que Deus era com ele. Deus estava cuidando dele. Então ele estava feliz. Porque o final era certo para ele. Vai ser bênção. Aí verso 12 ele diz, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Ele fala assim, eu aprendi a estar feliz em qualquer situação, entendo em abundância ou passando necessidade, tendo muita fartura com alimento ou passando fome, eu vou estar feliz. E fala no versos 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala assim, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Cristo Jesus está comigo, Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Então eu não tenho o que temer. E eu fico pensando, amados, como seria maravilhoso se todos nós aprendêssemos a descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle da nossa vida. A gente não ia estar se preocupando com o amanhã, porque o amanhã é do Senhor. A gente estaria vivendo o nosso melhor hoje. Estaria vivendo o nosso melhor hoje, dando o nosso melhor hoje para a vida. Porque o Senhor está cuidando de nós. Sabe o que ia acontecer? A gente não ia ver casos de pessoas definhando, literalmente morrendo, por conta de ansiedade, gente. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que está preocupada com o dia de amanhã, preocupada com as coisas que vão acontecer, ela está ansiando em ver aquilo acontecer, que pode dar certo, que pode dar errado, ela está agoniada com aquilo. Mas se nós descansamos no Senhor Jesus, descansamos em Deus, a gente não fica ansioso,
Porque sabe que Ele está no controle e de qualquer forma no final vai dar certo. Talvez não aconteça como a gente queria que acontecesse, como a gente pensa que acontecesse, como a gente enxerga que queria que fosse. Porque o pensamento de Deus é maior do que o nosso, a visão de Deus vai além da nossa visão. Deus vai agir da forma diferente, mas no final vai dar certo, porque o Senhor diz assim, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a gente descansa, porque no final vai dar certo. No final vai dar certo. Os pensamentos que o Senhor Deus tem para nós são pensamentos de paz, são pensamentos de vitórias, pensamentos de prosperidades. São pensamentos maravilhosos. Entenda que o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, olha para mim, para você e nos chama de seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Você acha que Deus não vai estar preocupado no melhor para nós? Que Deus não pensou no melhor para nós? A gente precisa, amados, a descansar nesse Pai que nos ama. Agora, descansar nele não quer dizer que não vamos ter lutas. O que é que diz lá no Salmo 91, no início? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o quê? Descansará. E pronto. Termina aí o Salmo. Amados, tem uma seção de versículos nesse Salmo, falando de dificuldades. 1000 cairão do seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não vai ser atingido. Pensa aí no negócio. Você está andando e 1000 caindo do seu lado, 10.000 à sua direita, e você vai ficar lá de boa assistindo televisão? Não, é lógico que a gente vai ficar ali amedrontado. Mas se eu entendo que Deus é comigo, eu descanso nele. Eu descanso nele. Porque ele fala que 1000 vai cair do meu lado, 10.000 vai cair à minha direita, mas eu não vou ser tocado. A palavra diz que a praga não vai entrar na porta da minha casa. Então ela até passa na frente, ela vai mexendo com todo mundo, mas não vai entrar na minha casa, porque o Senhor Deus disse que Ele me protege. Então eu descanso no Senhor. Eu vejo, sabe, o mundo em crise, eu vejo o mundo em dificuldade, eu vejo as ondas se levantando, eu vejo, amados, as dificuldades querendo me assombrar, mas eu descanso. Porque o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e Ele me guarda, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. E se eu for afligido? E se eu for afligido? Eu descanso. Porque o diabo, ele só pode tocar na minha vida até onde o Senhor permitir que ele toque. Eu descanso até nas aflições, até nas dificuldades. Porque o Senhor Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E se acontecer, amados, é para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Amém? Diga assim, é para o meu bem. Diga assim, Jesus me ama e Ele tem o melhor para mim. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Você pode descansar nele. Você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em estar nele. Você tem que se esforçar em estar cada vez mais nele. Presta atenção, quanto mais você estiver no Senhor, mais você vai descansar nele. Porque você vai conhecê-lo. Ele vai se revelar para você. E você vai ver alguém maravilhoso, poderoso, e que tem um amor infinito por você. Então você descansa. Você descansa. O Senhor fala assim, a paz que eu vos dou não é como a paz que o mundo dá. Porque a paz que o Senhor Deus nos dá é você viver em paz, mesmo em meio a uma guerra. Está lá o mundo fervendo e você em paz. Os discípulos e Jesus num barquinho, lá no meio do mar da Galileia, levantou-se uma tempestade, os discípulos estavam lá morrendo de medo, que o mar estava ali a ponto de afundar aquele barco. Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo. De boa, Jesus dormindo. Jesus, o senhor não está vendo que o barco está já afundando e o senhor está aí dormindo? Tenha calma, gente. Está tudo no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas.
Gente, é muita coisa. A gente poderia falar aqui tanto tempo. Paulo, ele foi mandado pelo Senhor para pregar em Roma, e a maneira que ele foi como um escravo. E ele entrou num barco, e esse navio sofreu um naufrágio. Ele pegou uma tempestade, e estava ele e mais 230 homens naquele barco, naquele navio. E todo mundo desesperado que ia morrer. E Paulo falou assim: não tenho medo, porque aprove ao Senhor me mandar para Roma para pregar lá para aquele povo. E se Deus mandou, eu vou chegar. Então, não sei como Deus vai fazer, mas vai fazer. Então, os camaradas estavam ali, vendo a morte do lado deles, e Paulo ali, tranquilo, em paz, porque sabia que Deus tinha uma palavra para ele, uma promessa para ele, e não ia ser um naufrágio, e não ia ser uma tempestade que ia desfazer o plano de Deus na vida dele. Ei, Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para a sua vida, e a gente tem que acreditar e descansar no Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus. Descansa no Senhor. Deus te ama. Deus quer o melhor para você. As aflições vão vir, mas vai ser para nos fazer crescer. Vamos ficar em pé em nome